Olá você, seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada do podcast A Voz da Escritura. Na primeira temporada, nós caminhamos pela longa estrada da revelação descrita no Antigo Testamento. Temos aí gravado 22 episódios. O nosso foco no Antigo Testamento foi na proposta de Deus de se revelar através de um povo, hoje conhecido como o povo judeu ou os israelitas. A proposta bíblica do Antigo Testamento é histórica e tem como principal fundamento colocar em andamento o plano de salvação. Caminhamos por cada livro e observamos que esse primeiro bloco da Escritura conta uma história que se desenrola ao longo do tempo. Mas é uma história lógica, sequencial e que Deus pretendia revelar o caráter, sua soberania, santidade e seu plano para a humanidade. Ele também educa sobre justiça e retidão, e principalmente que ele é o Deus único, em um mundo povoado por deuses criados da imaginação humana em relação ao não explicável. Também Deus pretendia dar instruções, sabedoria e até repreensões, ou seja, serve como base para ensino da fé, trazendo sabedoria, corrigindo e mostrando como viver segundo a justiça de Deus. E por fim, pretendia também preparar o caminho e o entendimento para o Messias, o Cristo. O Antigo Testamento funciona como uma sombra, um prenúncio do Novo Testamento, preparando o caminho para o Messias, através das profecias, ensinando o povo através dos tipos e ofícios, ou seja, sacerdotes, profetas, reis, tudo isso prefiguravam Jesus. Assim, finalizamos aí a primeira temporada com os israelitas sob o domínio do Império Romano. E agora Deus está preparando o palco para o ápice do seu plano de salvação, a chegada do Messias. Como dissemos, o intuito nessa jornada era conscientizar o povo e você da necessidade desse Messias. Portanto, antes de iniciarmos a contar a vida e comprovar que Jesus é esse Messias, precisamos consolidar esse entendimento da necessidade do Messias. Talvez ao escutar os episódios e mesmo ao ler a Bíblia, que tem tanta informação, você deixe escapar algo muito importante. Logo no início da Bíblia, somos informados que fomos expulsos do paraíso, pelo ato de declararmos que não precisávamos de Deus. Portanto, vamos caminhando na leitura e Deus irá nos apresentar sua revelação, seu caráter, sua soberania e sua santidade. E irá também nos apresentar a forma de viver essa santidade para habitar com ele. Vimos assim Deus chamar Abrão, formar um povo, selar aliança e lá no Monte Sinai apresentar a sua lei. A lei de Deus foi dada, entre outros propósitos, para revelar a condição de pecado do homem caído. Ela, a lei, não salva, mas expõe o pecado e conduz o homem ao reconhecimento de sua culpa diante de Deus. Portanto, vamos repetir, a lei não salva, a lei não veio salvar. Ela expõe, ela deixa claro a necessidade de salvação. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? No segundo livro do Antigo Testamento, conhecido como o Êxodo, lá no capítulo 20, Deus apresenta a Moisés os 10 mandamentos. Acredito que a maioria das pessoas conhece isso. Ali nas tábuas da lei, Deus nos diz como deveria ser a conduta de um povo santo. E devemos ler esses mandamentos até como Jesus nos ensinou um pouco depois, cobrindo não só as ações externas, mas a intenção do coração. Ou seja, a lei é por ações, palavras e pensamentos. Portanto, quando lemos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Isso quer dizer que você não deve colocar a sua confiança em outras coisas, tais como dinheiro, poder, conhecimento. Você não deve preferir outras coisas a Deus, como alguns músicos, alguns jogadores, alguns atores, trabalho. No segundo mandamento, diz assim: não fazer ídolos nem imagem para adorar. Aqui um ponto delicado, mas nas construções de imagens e petições é preciso ter muito cuidado, porque a adoração
não se torne maior que a fé em Deus, transformando o meio em um fim. E pedir diretamente a alguém que não diretamente a Deus, quase que roubando a glória de Deus. Terceiro mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Dar um mau testemunho, ou seja, as pessoas que te veem como um servo de Deus e ao te ver praticar algo não coerente, você está denegrindo o nome de Deus. Também com situações de juramentos falsos ou discursos vazios. Somos representantes de Deus na Terra e ao demonstrarmos ações contrárias a isso, estamos tomando seu santo nome em vão. Descansar no último dia e dedicar esse dia ao Senhor. Esse mandamento nos lembra a importância de separar um tempo para Deus, descansar das preocupações cotidianas e oferecer louvor, oração e gratidão a Ele. Um ponto aqui para refletir é a frase: não precisa ir na igreja, adoro Deus do meu jeito. Deus instituiu a adoração comunitária como um mandamento, não como opção pessoal. O quinto mandamento diz em honrar pai e mãe. Honrar não é apenas obedecer, mas respeitar, cuidar, ouvir e ser grato, mesmo quando há falhas humanas. Não matar, além do ato físico, esse mandamento se estende a matar a dignidade do outro, com ódio, desprezo, palavras agressivas ou indiferença. Atitudes atuais como cancelamento, bullying, humilhação, violência verbal também ferem esse mandamento. O mandamento de não cometer adultério. Lembra que falamos de intenção, pensamentos e obras? Hoje isso se manifesta em conversas escondidas, flashes virtuais, pornografia na internet, mensagens apagadas e infidelidade emocional. O mandamento de não furtar não se trata apenas de roubar material, mas também de colar, piratear, enganar no trabalho, atrasar propositalmente ou se aproveitar do esforço alheio, roubar tempo, confiança e honestidade também é uma forma de furto. Não dar falso testemunho contra o seu próximo. Mentiras, fofocas, difamações, hoje atualmente fake news, são formas modernas de falso testemunho. Julgar sem conhecer os fatos ou expor alguém na rede social também fere esse mandamento. E o último lá de não cobiçar as coisas do seu próximo hoje em dia a cobiça é alimentada pela rede social, comparações constantes, insatisfação com a própria vida, desejar aí o que o outro tem, além de bens, relacionamentos, posições, status, sucesso. Tudo isso pode gerar inveja, amargura e afastamento de Deus. Portanto, numa análise rápida desses mandamentos, notamos que, em algum grau, todos pecamos e continuamos a pecar. A lei não salva, ela só demonstra que precisamos de salvação. Confere aí no seu coração, na sua consciência. Não precisa me dizer nada. Você conhece alguém que cumpre à risca todos os 10 mandamentos? Ou cumpre alguns? Ou cumpre mais ou menos? Lembra da santidade de Deus? Ele não é meio santo nem 3/4 de santo. Deus é santo, 100% santo, todos os dias da eternidade. É disso que estamos tratando aqui no cristianismo. Com isso, ao caminharmos nos 22 episódios da primeira temporada, os textos nos demonstram exatamente isso. O povo que Deus escolheu para se manifestar, falhando em cumprir as leis de Deus. E com isso, vamos aprendendo que dentro dos rituais de sacrifícios, onde as falhas são pagas com sangue, esse pagamento demonstra-se temporário e insuficiente. E esse povo foi caminhando, conquistando territórios, elegendo reis, dominando e sendo dominado. E assim, quando encerramos aquela jornada do Antigo Testamento, algo permanece aberto, uma pergunta silenciosa. Para onde tudo isso aponta? Onde tudo isso nos leva? Qual o significado disso? Para responder isso, precisamos antes voltar ao início de tudo. Antes de existir esse povo, antes de existir uma promessa, antes até de existir uma lei, havia um propósito. Deus criou o homem para viver em perfeita harmonia com ele. Lá no Jardim do Éden, a humanidade desfrutava da comunhão plena, liberdade e propósito, vivendo sob a direção amorosa do Criador.
Entretanto, essa ordem foi rompida quando o homem escolheu dar ouvido à voz do diabo e desobedecer o mandamento de Deus. O pecado, portanto, não foi apenas um erro moral, mas um ato consciente de rebelião, viver a partir das próprias escolhas e não da vontade divina. Este evento é conhecido aí como o pecado original. Suas consequências foram profundas e universais, a separação entre Deus e a humanidade. A partir desse momento, o homem passa a viver afastado da presença de Deus, espiritualmente morto, incapaz de restaurar por si mesmo a comunhão perdida e incapaz de cumprir a convivência santa com Deus. O homem, assim, é expulso do jardim e a história passa a ser marcada por distância. Mas ainda ali no Éden, havia uma promessa no meio da queda. E Deus fala. Em Gênesis capítulo 3, ele anuncia que a descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa do Evangelho. A palavra Evangelho é a boa nova, então essa é a primeira boa nova. É ali que nasce a esperança. E a história bíblica é a história dessa promessa sendo desenvolvida. Apesar da queda, Deus não abandonou a humanidade. Desde o início, ele revelou um plano de redenção. Todo o Antigo Testamento narra esse movimento gracioso de Deus em direção ao homem caído. A escolha de Abraão, e por meio dele um povo, marca o início da história na qual Deus se manifesta e se revela à humanidade. Ao longo dessa trajetória, Deus apresenta seus conceitos fundamentais como arrependimento, santidade e sacrifício. O sistema sacrificial, especialmente a oferta de sangue para a remissão dos pecados, não tinha valor final em si mesmo, mas apontava para algo maior. Cada sacrifício realizado era um sinal profético da necessidade de um sacrifício perfeito, definitivo e eficaz. Paralelamente, os profetas já anunciavam as promessas de um Messias, o Filho de Deus, que viria para redimir o seu povo e restaurar definitivamente a comunhão entre Deus e os homens. Assim, todo o Antigo Testamento converge para a pessoa e a obra do Messias, ou como veremos, a obra de Jesus Cristo. Mas ainda assim, o Messias é esperado. Mas nós vemos no final da primeira temporada que ele é esperado de forma equivocada. O povo de Israel anseia por liberdade política. Lembra, eles são cativos do Império Romano. E Deus prepara uma redenção espiritual. O verdadeiro inimigo não é Roma, é o pecado. O Messias prometido não viria para conquistar territórios, nem restaurar o povo ou o trono de um rei terreno, mas para restaurar a comunhão perdida no Éden. E assim, chegamos ao Novo Testamento, onde a promessa vai encontrar seu cumprimento e responder às perguntas que estamos fazendo ao final do Antigo Testamento. Onde tudo isso nos leva? Por que precisamos de um Messias, de um Salvador? Salvador do quê? Como eu disse, precisamos entender esse Jesus e o plano de salvação que Deus nos preparou. E com essa explicação, acredito que fique muito mais fácil ler e entender o Novo Testamento, e principalmente entender a junção entre o Antigo e o Novo Testamento. Para isso, vou me aproveitar das palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu a carta à igreja que ficava em Roma, ou popularmente conhecido como aos Romanos. Logo no começo dessa carta, vemos Paulo dizendo que irá tratar do Evangelho, pois ele começa dizendo aos Romanos no capítulo 1 o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Uma linguagem sempre difícil, né? Mas o que Paulo está tentando dizer aqui simplesmente é que ele irá tratar das boas novas da salvação de Cristo e acrescenta para todos, porque no tempo de Paulo, ou se era judeu ou grego romano. Então, primeiro para o judeu, é o povo que ele está falando diretamente, e também para o grego, ele acrescenta todo o restante da humanidade. Logo à frente, o apóstolo segue preparando o entendimento do plano de salvação, porque para ser salvo, precisamos entender salvo do quê. Assim, Paulo trata no capítulo 3, explicando que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Falamos sobre isso no início dessa narrativa, quando analisamos a lei que Deus nos deu, que foi observada com o propósito de revelar as condições que somos pecadores. Lembra? A lei, os 10 mandamentos, não salva, mas expõe o pecado e conduz o homem ao reconhecimento da sua culpa diante de Deus. Negar essa realidade é enganar a si mesmo, como afirma o apóstolo João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Portanto, todos pecaram. E Paulo está construindo esse entendimento. Aí Paulo continua no capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado produz consequências inevitáveis. A morte aqui não se limita à dimensão física, mas inclui a morte espiritual, a separação de Deus. É a morte eterna, que é uma condenação final. Você se recorda também da conversa entre a serpente e a Eva no jardim do Éden? Se comeres, morrerás? É dessa morte que Paulo está falando. O ser humano em seu estado natural está espiritualmente morto, incapaz de restaurar seu relacionamento com Deus por mérito próprio. Nenhuma obra, nenhum esforço ou religiosidade pode reverter essa condição. Portanto, todos pecamos e o salário do pecado é a morte, não apenas física, mas eterna. E você conscientemente deve fazer a seguinte pergunta: e agora? Agora vem a mensagem central do Evangelho, o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Paulo escreve no capítulo 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Jesus, o único que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos justificados perante Deus. Seu sacrifício foi substitutivo, perfeito e suficiente. Ele tomou sobre si a culpa que era nossa, suportou a dor e a morte e pagou integralmente o preço da redenção. Ou seja, Deus age e começa a cumprir o descrito lá em Gênesis capítulo 3. Nasce o descendente da mulher e no seu sacrifício na cruz ele esmaga a cabeça da serpente. Portanto, complementando o entendimento de Paulo, todos pecamos e o salário do pecado é a morte. Mas o fato de Cristo ter morrido por nós pagou integralmente o preço da redenção. Pagou em nosso lugar a nossa dívida e nos restaura a condição de ter novamente comunhão com Deus. Na cruz, Deus trata com o pecado sem destruir o pecador. A justiça é satisfeita e o amor é revelado. E você agora tranquilo, um pouco mais sossegado, deve perguntar: então eu estou salvo? A resposta aparentemente fácil, no entanto, não pode ser dada de forma tão direta. A salvação não é imposta, ela é oferecida. Paulo nos responde ainda em Romanos, agora lá no capítulo 10, o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A resposta à sua pergunta é, portanto, crer, é ter fé. Crer não é apenas concordar, é render-se. Confessar que Jesus é o Senhor é abandonar o senhorio de si mesmo. Lembra do pecado original? Eu sou dono das minhas ações? É abandonar essa postura e render-se à vontade de Deus. É permitir que Deus nos conduza de volta ao jardim. E, finalizando o entendimento, citando Paulo ainda em Romanos, ele diz: o convite permanece aberto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Poderemos até completar aqui que confessar publicamente tem 2 fundamentos na igreja cristã. O batismo nas águas, como confissão pública, é o primeiro ato visível dessa confissão. Ao crer e ser batizado, a pessoa assume publicamente que é pecadora, reconhece o sacrifício de Jesus Cristo e declara agora que Ele é o seu Senhor. O batismo simboliza o sepultamento do velho homem, dominado pelo pecado, e o nascimento de uma nova
vida em Cristo. Ao descer das águas, o velho homem morre, e ao sair delas, nasce uma nova criatura, chamada a viver não mais segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. A partir dessa nova ideia, o crente passa a orientar sua caminhada pelos mandamentos de Deus, não mais como um meio de conquistar a salvação através de cumprir os 10 mandamentos, mas com a resposta de amor e obediência àquele que o salvou. Os mandamentos revelam o padrão de vida que Deus estabeleceu para o ser humano. Mesmo sabendo que falhará, o cristão escolhe esse caminho, cai, se arrepende, se levanta e continua andando. O Novo Testamento, a lei não é abolida, mas cumprida em Cristo e escrita no coração. Ela deixa de ser um fardo de condenação e passa a ser um guia para uma vida transformada. Entendido a necessidade de salvação, devemos caminhar para entender esse Messias esperado. Qual a sua mensagem, onde será seu reino e como essa promessa será expandida a todas as famílias da terra. Nessa segunda temporada, nossa jornada muda de tom. Se antes ouvimos Deus falar por meio do povo, agora ouviremos Deus falar por meio do seu Filho. E para aquele aí que ficou com dúvida desse negócio de Cristo, Messias, não entendi bem, a palavra Messias do hebraico corresponde ao termo grego Christos. Ambos significam o ungido. O povo judeu espera o Messias de Deus, o Cristo prometido. Ao mergulharmos no Novo Testamento, iremos comprovar que Jesus é de fato o Cristo, aquele que foi prometido, esperado e agora revelado. Prepare o seu coração. A história continua. Ela vai nos apresentar Jesus por meio dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos vemos aí nos próximos episódios para explorar esse Jesus pelas lentes desses evangelistas, do nascimento até a ressurreição. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi o podcast A Voz da Escritura. Eu normalmente encerro aqui o podcast, mas esse episódio, por tratar de temas tão relevantes, me inspirou a acrescentar um pouco esse pequeno adendo. Ao falar de falhas e pecados, não posso me colocar numa posição de arauto da verdade. Muito pelo contrário, assim como dito por Paulo, todos pecamos. Eu, por diversas vezes, sendo humano, falhei. E digo isso aqui não para explicar ou para justificar, mas para exemplificar que somos sujeitos a falhas e a erros. A diferença entre o cristão e o mundo secular é que nós nos arrependemos. Ajoelhamos todos os dias aos pés de Cristo e não escondemos as nossas falhas. Muito pelo contrário, as reconhecemos e pedimos perdão. E força para não errar de novo e seguir em frente, tentando cada dia ser melhor do que fomos ontem. Como eu disse, eu realmente não sou o melhor exemplo, mas gostaria de compartilhar um. Nosso Senhor Jesus, próximo da crucificação, conversando e preparando os discípulos para o que viria, disse: Esta noite todos irão abandonar-me, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ele estava se referindo da sua prisão, que ele iria passar logo naquela mesma noite. E, prendendo o Cristo, os apóstolos provavelmente se dispersariam. Pedro disse então: Façam os outros o que fizerem, nunca te abandonarei. Jesus respondeu para Pedro assim: A verdade é que nesta mesma noite, antes que o galo cante pela madrugada, você irá me negar 3 vezes. Todos sabem a história. Pedro, seguindo Jesus, após ser preso, tentando se aproximar, talvez até pensando em como o libertar, foi posto em situações que o levaram a negar Cristo. O Evangelho de Lucas acrescenta que no momento em que Pedro fez a última negação, o galo cantou. E neste mesmo instante, Jesus olhou para Pedro e fixou os olhos nele, fazendo lembrar do que já tinha avisado. E o texto continua. Pedro saiu
e chorou amargamente. Pedro fraquejou no momento de crise, movido pelo medo, pela rejeição, pelo sofrimento. E isso mostra que nenhum de nós está isentos de falhas, independente do nosso nível de compromisso com Deus. Pedro chorou amargamente após perceber o que havia feito, um sinal claro de arrependimento genuíno. Mais tarde, após a ressurreição, Jesus não apenas o perdoou, mas o restaurou. Veja que Pedro, depois desse episódio de negar, largou tudo e voltou lá onde começou, pescando, lá no barquinho pescando. Quando dias depois da notícia de ressurreição, ele, Pedro, estava lá pescando durante a noite, e quando ele olha na praia, o Senhor Jesus está lá, no mesmo lugar onde havia recrutado para a missão, esperando com um pão e um peixe na brasa. Este ato de graça revela que nossos erros não precisam nos definir. Com arrependimento sincero e fé renovada, podemos seguir nosso caminho rumo aos céus. E é por isso que nós chamamos de graça, a graça de Deus para com o pecador. É o favor imerecido, oferecido de um superior ao inferior. Não somos salvos pelas nossas obras. Não adianta bater no peito e dizer eu sou merecedor, ou dizer ele era um sujeito tão bom, fazia tudo certinho, ajudava os outros. Não há um justo sequer. Somos salvos pelo favor de Deus, pelo sacrifício de Cristo, pela graça. Agora sim, obrigado por ouvir até aqui. Este é o nosso podcast, A Voz da Escritura.